Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a essa Sensor Live, né? Há quanto tempo não rolava uma live por aqui no Instagram? Estava com saudades. Vamos chegando aí. Hoje seu almoço é na companhia da Thaisa, que vai estar aqui comigo, e na minha companhia, para a gente bater um papo sobre sensorial. A Thaisa trabalhava com química, migrou para a área sensorial, hoje é responsável pela área onde ela trabalha. Ela vai contar um pouco dessa trajetória para a gente. Também é administradora de uma página que fala sobre sensorial, então ela vai contar tudo isso para nós. Deixa eu chamar ela aqui para o nosso papo. Essa semana está rolando a Semana do Desenvolvimento de Produtos. As aulas 1, 2 e 3 já estão no ar e podem ser acessadas Tarde. no link da bio. Oi, tá, boa tarde, bem-vinda. Obrigada. Tudo Tá bem com dando você? a câmera e o áudio tá funcionando direitinho? Tudo certinho, eu te vejo, te escuto bem. Tá bom. Sua primeira live? Minha primeira live, tô um pouquinho nervosa, mas Não, feliz pelo convite. vai ser super tranquilo. Você vai ver igual a gente conversando no WhatsApp. Então tá bom. Só tem uma galera aqui acompanhando também. Aliás, quem quiser mandar aí, quem quiser participar desse papo, mandar perguntas, mandar comentários, fiquem à vontade para interagir. Ô, tá, vamos começar do começo essa história? Me conta um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira até aqui. Tudo começou lá na época da escola, quando eu ainda estava no ensino médio, e aí eu tinha um professor muito bom de química. Aí eu falei, o que será que eu vou fazer da vida, né? E eu pensei, acho que eu vou tentar um técnico em química para ver se é isso que eu gosto. Aí eu acabei fazendo técnico, depois já fui direto para a faculdade, que eu fiz química, eu fiz bacharel, né? E depois eu decidi, aí foi quando eu entrei, né, na área de alimentos e aí acabei me especializando em engenharia de alimentos. E aí foi onde tudo, né, minha parte acadêmica começou. Ah, legal. E aí a sensorial entra em que momento dessa história? Sensorial entra quando eu começo a fazer estágio na área de química, e aí eu começo a ajudar um pouquinho no laboratório de análise sensorial, ajudar a servir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí eu começo a conhecer um pouquinho dos conceitos, e aí é onde eu vou fazer engenharia de alimentos, e aí depois eu saio da empresa que eu estava em estágio, fui para uma outra empresa e retornei para a mesma. Aí já É como a mesmo. responsável técnica, né, a técnica do laboratório, e aí foi aonde eu me apaixonei pela sensorial e trabalho com isso, é onde eu quero desenvolver minha carreira. Tá, deu uma cortadinha aqui para mim. Então você estava numa empresa, fazia estágio na área de química mesmo Isso. e Aí, ajudava às vezes na parte sensorial. isso. Aí eu fui para uma outra empresa trabalhar com meio ambiente, que era totalmente fora, né? E aí depois eu fui convidada a retornar como efetiva para a mesma empresa. Só que aí quando eu voltei, aí precisaram indicar alguém para a função de sensorial que não tinha ninguém. Todo mundo ajudava um pouquinho, mas não tinha ninguém responsável. E aí, como eu já ajudava, eu tinha um perfil e aí acabei sendo indicada e eu tô até hoje. Eu comecei na sensorial em 2016, então já faz um tempinho. Mas aí eu me Olha apaixonei. só, que legal, tá? E como é que é esse trabalho, essa rotina em sensorial? Você gosta desse trabalho dedicado aí? Eu gosto, Tati, eu gosto. É uma rotina bem corrida. Quando tem teste, é o dia inteiro, sem parar. Tem que ter uma organização extrema, mas eu acho que no final o resultado que a gente consegue alcançar é muito gratificante. E você sente que as outras áreas entendem, aproveitam todo esse potencial da área sensorial? Como é a relação entre as áreas aí onde você trabalha? É que Vocês aonde trabalham eu muito em trabalho, a gente conjunto? presta serviço, né? Então a gente acaba Uhum. ajudando as indústrias com seus produtos. Mas o que eu percebo assim do mercado é que pouca gente conhece. E aí o pessoal tem a visão de que é mais aplicado para alimentos, para bebidas, e não tem essa visão de como um todo, de entender a importância da sensorial. Então eu acho que ainda é muito restrito a alimentos e bebidas, que foi onde tudo começou, né? Mas hoje a gente sabe que se aplica para outras áreas também.
Com certeza. Ô, tá, e quando nessa sua transição aí da química para sensorial, você comentou que tinha o perfil para assumir essa posição e tudo mais, mas não tinha concorrência? Na verdade, tinha outras pessoas que. É porque, assim, quando eu assumi essa posição, foi a indicação da minha gestora. Então, ela tinha outras pessoas, Uhum. mas cada um tem uma atribuição. Então, cada um cuida de uma área específica. E aí, como Sim, eu me encantei por essa área, eu realmente ia engajada em ajudar. Então, tinha outras pessoas que também sabiam, mas talvez não tivessem com tanta vontade. Tem algumas pessoas que acabam também não gostando, né? Porque é muito sim. corrido, tem que ter uma organização, você tem que saber falar com as pessoas, então a gente tem que lidar com o público, então tem tudo isso. Então eu acho que junto à parte de eu mostrar interesse, com precisar, e aí eu acabei sendo a escolhida. Que legal. Muito bom. Ô, tá, e como são os projetos que você trabalha atualmente na área sensorial? Em que ela é mais útil? Assim, que seus clientes pedem mais? Olha, Tati, eu acho que tem de tudo um pouco, tá? Mas eu acho que vai desde troca de embalagem, troca de fornecedor, mudança de ingrediente, principalmente agora com a nova rotulagem, tem bastante. Para lançar algum produto novo ou reformular o produto. Shelf life a gente faz bastante, estudo acelerado. Então, eu acho que são vários projetos que várias áreas também, assim, vários, não só alimentos e bebidas, a gente consegue abranger mais coisas, mas tem de tudo um pouco. E principalmente alimentos e bebidas hoje? E Sim, outros produtos você principalmente. trabalha também? Principalmente alimentos e bebidas, mas eu acho que se eu pudesse citar assim, um projeto que foi mais diferentão, assim, vamos considerar, foi um teste que a gente fez de carro. Então a pessoa De ela tinha que carro? fazer de carro, diferente, né? A gente já fez de Sim. cone, de rodovia, sabe, de obra. A gente já fez também, Sim. mas o de carro, assim, ele eram poucos, assim, poucos provadores em relação que às vezes a gente faz 120, né, 100, mas foram 60, se eu não me engano, era em torno disso. Só que a pessoa tinha que fazer 3 percursos de 30 minutos na região e eles estavam desenvolvendo um sistema e queria ver se a pessoa que não tinha esse carro perceberia. E aí tinha Entendi. que fazer 3 percursos de 30 minutos, a pessoa retornava a cada 30 minutos, a gente mudava todo o sistema do carro, né? Incluía, tirava algumas peças para ver. E aí no final, todo o percurso durava 2 horas, e aí no final ela respondia uma pesquisa e a gente conseguiu dar um brinde, uma pipoqueira de brinde. Tanto que o teste era Nossa, complexo. teste chique esse, hein, Esse foi, Thaís? esse deu. A gente Geralmente acho um que levou um mês para bombonzinho, um fazer. negócio. Que Sim, legal, muito agendado, foi tudo interessante o bem, teste de mas é carro. bem diferente, assim. Mas, inclusive, recentemente a gente até recebeu um feedback da empresa que foi o maior sucesso, e já faz um tempo que a gente fez esse teste, mas demora, né, para compilar os dados, para chegar à conclusão que a Sim, gente precisa. Mas foi bem legal, foi bem com desafiador, certeza. assim. E teve um outro também que, esse eu acho que o mais diferentão, mais desafiador foi de bebida. Era sucos detox, e eram 120 mulheres da faixa etária de 30 a 60 anos. E o teste foi em casa, Tati. Então você imagina, era um Hum, suco por vez, a gente teve que controlar isso, teve a ficha para responder o termo, né, de consentimento. Então, enquanto elas não entregassem um termo, eu não podia entregar amostra, eu tinha que entregar uma amostra de cada vez. Aí, como a gente tem muitos funcionários na empresa, alguns levavam, mas alguns a gente teve que mandar por motoboy, então foi uma logística bem complicada, mas foi um teste bem interessante também, mas bem desafiador, assim, porque foi bem complexo. E como tinha faixa etária, o público certinho, e as pessoas tinham que consumir aquele tipo de produto e não rejeitar nenhum sim. sabor dali também. Então, mas foi bem legal. E bebidas é sempre desafiador, né? Porque tem toda a questão também de manter a temperatura e tudo mais. E aí eu Protocolo gravei um bem. vídeo até para orientar as pessoas em casa, fiquei disponível no WhatsApp, e aí falava sobre agitar, porque ele sedimentava um pouco, porque ele tinha maçã. Então tinha também uma série de problemas aí que a gente teve que contornar. Mas eu acho que a sensorial é isso. Cada teste a gente encontra um desafio novo, a gente tem que
mudar, pensar em alguma coisa que de repente não vai dar certo de um jeito, um teste para o outro, o que a gente tem que adaptar. E é sempre assim, a gente, na nossa rotina, você sabe, né? A gente acaba encontrando alguns desafios. Mas eu acho que é isso que agrega muito. É importante ter o conhecimento por trás, né, para poder desenvolver os testes de acordo com a condição que você tem, porque nenhum teste Sim, vai ser igual ao outro adaptar, nunca, né? é verdade. Perfeito, perfeito, tá. Tá, e na sua visão, como que a análise sensorial ela pode contribuir para os projetos, para entregar melhores resultados para as empresas? Tati, eu acho que a sensorial ela é muito, se trabalhada da forma correta, ela entrega, é muito assertiva, traz bons resultados, porque aí você está ouvindo a opinião do consumidor, então ela é baseada em dados, né? A gente sabe que tem toda a parte estatística, então não é o que eu acho, você acha, é o que o consumidor acha. Então, acho que a gente consegue sustentar isso através dos dados. Então, eu acho que ela acaba entregando melhores produtos para os consumidores, para as empresas, acaba, de alguma forma, reduzindo o custo, né? Evitando retrabalho. Então, eu acho que ela traz muitos benefícios. Com certeza. Tá, estão falando aqui que você trabalha onde quiser com esse tanto de experiência em vários produtos. Opa! Nem tanto, né? Mas vou chegar lá. Desenvolvendo Pouquinho pouco a tempo, pouco, comparado ao né? seu de 10 anos de carreira, né, Tati? Eu ainda tô crescendo, tô começando. Não, é isso, mas a gente vai construindo ao longo do caminho, mas já tem bastante experiência. O Felipe está comentando aqui também, muito interessante essa live de milhões. Obrigada, Felipe, por estar aqui com a Felipe gente. trabalha comigo. Ah, que De vez em quando legal! ele acaba me ajudando em alguns testes. Olha só, também tá sabendo de sensorial aí, dos Sabe desafios um que você pouquinho. passa. É. Tá, e você faz parte, né, mais um comentário aqui da Laís. Thaís é uma profissional maravilhosa e excelente nesse ramo. Obrigada, Laís. Thaisa fazendo sucesso aqui. Tá, e você entrou para a formação análise sensorial na prática na última turma, já está com o Verdade. seu certificado na mão, cumpriu as Já. horas obrigatórias. Eu nunca vi alguém correr tanto com o curso, e Ai, fazer Tati, eu sou assim. pergunta e Quando se dedicar. começo, eu tenho que terminar. E aí agora já estou em outras coisas. Eu sou assim. Isso mesmo. Tá, me conta. Thaisa, antes da formação análise sensorial na prática e depois da formação, o que mudou? Ah, Tati, eu acho que assim, hoje eu tinha, né, um embasamento, tanto é que eu aplicava os testes, mas hoje eu vejo que não existe certo e errado. Você fala muito disso, não existe o teste que é o certo. Eu acho que de acordo com o objetivo que a gente propõe para o projeto, o resultado que a gente quer alcançar, a gente consegue. Hoje eu consigo escolher a metodologia certa, escolhendo a metodologia, eu consigo saber qual análise que eu vou aplicar. Então, eu acho que eu tirei aquele bicho de sete cabeças que tinha de análise de dados. Eu percebi que a análise de dados não precisa ser estatística para entender. Eu preciso entender o que eu vou aplicar nos testes, né? Então, hoje eu consigo aplicar com mais facilidade. Eu acho que algumas coisas mudaram também. Algumas dicas que você deu no curso, eu consigo aplicar mais no meu dia a dia. As metodologias, então hoje eu também consigo conversar mais fácil com as pessoas sobre sensorial, sobre os métodos, escolher com mais facilidade. Eu acho que o desafio na prática ajuda bastante. Eu fiz um agora, né? E agora eu fiz outro. Então, eu só Sim. participei de dois, mas eu percebi que da minha apresentação, a primeira, depois eu fiz a primeira, depois que eu vi sua aula de apresentação, de PowerPoint, eu já vi que já aconteceu uma transformação no meu modo de apresentar um slide. Então, eu acho que isso também acabou ajudando bastante. A forma com que eu me comunico também melhorou. Eu acho que acabou agregando muito o curso. Eu acho que eu super indico. Ai, que legal, tá? Fico muito feliz. E realmente é visível, assim, essa evolução. Eu já recebi seu próximo desafio, mas vamos aproveitar que você tocou nesse assunto para contar um pouquinho do que é o desafio na prática, né? Então, o desafio na prática são projetos que eu
desafio os alunos a desenvolverem baseados naqueles que eu recebo. Então, tem mês que a proposta é para fazer uma análise estatística, montar um relatório. Tem mês que a proposta é para montar um protocolo de pesquisa. Então, eu passo ali as informações, o objetivo, o aluno tem que montar todo o protocolo. Tem mês que é para definir. Esse mês é interessante, que é para fazer uma proposta para a empresa, para implementar a sensorial. Então, cada mês é um desafio diferente, com um produto diferente, também um contexto diferente, para justamente vocês conseguirem, né, colocar tudo isso em prática, aplicar o que vocês estão aprendendo e ver que não existe muitas vezes um só caminho, né? Inclusive naquele desafio que você participou, né, era o planejamento de um teste de quê mesmo? Era de whey, né? Tipo whey. De suplemento, isso. Suplemento em pó, era com ômega 3, né? E aí tiveram 3 alunos que apresentaram e cada uma partiu para uma forma diferente de fazer, para uma metodologia diferente. Todas corretas, mas cada uma mostrando um caminho, uma possibilidade diferente. E o legal é que ganha prêmio, né? Ganha prêmio. Fora o desafio extra que eu tive a oportunidade, tô tendo a oportunidade de participar. Eu tô super ansiosa para começar a aplicar pesquisa com o pessoal. Tá, a galera ficou curiosa, eu postei nos stories e a galera ficou curiosa para saber o que era a encomenda que vocês Porque eu receberam. mostrei só os copinhos. Desculpa, tá? Só o copinho, as etiquetas, não dei muito spoiler. Semana que vem a gente então conta. conta. Não, conta aí, pode Já? contar um pouquinho do que tinha na caixa. Alguns tipos de farofa que a gente vai fazer uma pesquisa, né, Tati? Uma análise sensorial na Exatamente. prática mesmo. Real. Na prática mesmo. Prática mesmo. A gente recebeu os donos de uma indústria que entre os seus produtos tem a farofa e eles estão com um desafio, enfrentando um desafio em relação a essas farofas para aumentar as vendas, aumentar a distribuição do produto. E aí eles expuseram aí o problema que eles estão passando, e aí, junto com o grupo da formação análise sensorial na prática, nas aulas ao vivo, a gente definiu o caminho que ia seguir, o teste que ia fazer, e agora os produtos foram para os alunos, cada um vai aplicar aí com algumas pessoas para a gente conseguir fechar esse teste e depois, claro, analisar tudo junto, né? E, aliás, acho que é interessante contar isso também, né, tá? Porque você comentou da análise estatística, que agora você faz com muito mais segurança, sabendo o que você precisa fazer. Análise estatística muitas vezes é uma barreira para quem está entrando no mundo sensorial, mas ela é muito importante. É ela que vai justamente fazer essa análise sensorial ser confiável, né? Então, quem entrar para a próxima turma da formação análise sensorial na prática, que vai abrir domingo à noite, vai ter a oportunidade de acompanhar toda essa parte de análises do desafio na prática das farofas. E depois Não participar de perca um também, evento. porque é importante. E Depois não é um bicho de participar 7 também. cabeças. É bem Exatamente. tranquilinho. Falou tudo. Ó, não sei o nome dela, mas deixou um comentário aqui, T. Sevieri, que tem que saber um pouquinho de tudo para fazer sensorial. E é mesmo, né? É um pouquinho de marketing, um pouquinho de tudo. Como lidar com as pessoas, como organizar tudo. Acho que é importante saber um pouquinho de tudo mesmo. É verdade. E ela também comentou que em um mundo extremamente capitalista, acho que dá para aplicar sensorial em tudo, expandir para além da área alimentícia. Isso aí. Thaisa, Estamos firmes nessa, né, Thaisa Tati? sabe bem disso, né? Oi? Estamos firmes nessa, tentando expandir, né? Para cosméticos, para outras Exatamente. áreas. Eu aqui Exatamente. hoje eu consigo fazer outras áreas, mas é bem pouco, é mais alimentos e bebidas mesmo. Mas já fiz de hidratante, de creme. Olha só que interessante. E, Otá,
Queria que você contasse agora um pouquinho da sua página, né? Ciência Sensorial. Como é que surgiu essa ideia, essa vontade? Tati, eu tinha essa vontade há um tempo atrás, mas aí eu fui adiando, adiando. E aí eu acho que quando eu comecei a seguir você e eu vi o quanto conhecimento você disseminava, eu falei, acho que eu também preciso disso, porque eu entendo um pouquinho da área, eu acho que as pessoas não conhecem tanto, então eu queria disseminar mesmo conhecimento, mostrar a importância para que mais pessoas saibam da sensorial, as pessoas que conhecem aprofundem um pouco mais. Então, esse é o meu intuito. E aí, depois de começar a fazer fiz seu curso, seguir a sua página, eu falei, não, eu acho que foi um start. Eu falei, não, eu acho que eu preciso também ajudar as pessoas de alguma forma. E aí eu criei e estamos indo. Acho que não fez nem um mês ainda, mas estou super contente, super animada. É muito legal, tá? Realmente, a gente, como profissional dessa área, apaixonado por essa área também, né? Disseminar e trazer mais gente para esse mundo da sensorial, que afinal de contas só tem vantagem, né? Assim, a gente acaba não percebendo no nosso dia a dia o quanto a sensorial, os sentidos estão presentes, né? Então, eu acho que até para as pessoas mais leigas, elas vão acabar se encontrando, entendendo o que acontece quando ela prova os alimentos, quando ela degusta, o quanto que uma música pode interferir, de repente, no sabor que ela está sentindo do alimento. Eu acho que é muito interessante e aí eu acho que é o nosso dever como profissionais dessa área. Com certeza. Então acompanhem aí a página ciências, @ciência sensorial, para ver aí as postagens da Thaisa sobre esse tema também. Tá, para a gente fechar a nossa live de hoje, eu queria que você deixasse uma dica para quem quer se aventurar aí pelo mundo da análise sensorial. Acho que primeiro de tudo, você acabou de falar, né? Vamos seguir o Ciência Sensorial. Ah, boa! Boa, né? Marqueteira. A Tati Ribeiro também. Mas eu acho que bom, né, Tati? Mas eu acho que a gente tem que começar a estudar. A Tati tem alguns vídeos, né, no canal dela, mas eu acho que a formação da Tati, análise sensorial na prática, é muito importante. Acho que você não vai realmente encontrar em lugar nenhum, porque ela aprofunda bastante, ela dá bastante dicas, tem alguns templates, né, Tati, que você comenta, prontos, que facilita muito a nossa vida. Então, eu acho que é estudar mesmo, entrar nessa área e começar, mesmo que você não tenha um laboratório de análise sensorial, mas começar de algum jeito, mostrar a importância na empresa, de repente pegar um produto que tenha que seja o carro-chefe da empresa, ou com maior reclamação, e tentar desenvolver aos poucos. Mas eu acho que o importante mesmo é estudar, se aprimorar e começar de alguma forma, mesmo sem ter todo um laboratório equipado para isso. Perfeito, tá. Tá, queria te agradecer pela presença hoje, adorei esse papo com você. Obrigada, passou tão rápido. Eu estava tão nervosa Passou e agora já está voando, né? tudo bem. Mas É. obrigada pelo convite, Tati. Eu fiquei muito feliz de poder compartilhar um pouquinho aí da minha experiência, da minha carreira, da minha paixão pela análise sensorial. Muito obrigada mesmo. Que bom, tá? Muito sucesso para você, viu? E obrigada a Obrigada, todo Tati. mundo também que tá ao vivo aqui com a gente, Obrigada, acompanhando gente, essa pelos live. comentários, por terem assistido, acompanhado a gente no Isso horário do aí. almoço. Plena sexta-feira, né? Sexta-feira, Obrigada a verdade. todos. Aí não esqueçam de assistir às aulas da Semana do Desenvolvimento de Produtos. Link está na bio, né? E nos vemos amanhã. Amanhã tem live também com a Agatha, que vai contar como ela entrou para a área sensorial também. Pessoal, muito obrigada e até Obrigada, amanhã. gente. Tchau, Até mais. tchau. Tchau, Tati. Obrigada.